Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos continuar as nossas aulas sobre astronomia. Iremos falar um pouquinho sobre a origem da astronomia, né? Como tudo começou, a parte introdutória, né? É importante saber a origem dos fatos históricos. Em primeiro lugar, entender que a astronomia é, de todas as ciências, a mais antiga, né? Nós não temos nenhum registro onde há uma ciência mais antiga do que o estudo dos astros, né? Num primeiro momento, a astronomia, né, o estudo, a ciência, a astronomia, ela se confundia um pouco com a astrologia. Então, geralmente, quem era astrônomo, né, também era astrólogo, né? São duas coisas diferentes, né? A astronomia, ela vai tratar dos conceitos científicos relacionados à mecânica celeste. Analisar, por exemplo, o comportamento de um sistema solar, o comportamento de um meteoro, o comportamento de um cometa, né? A órbita de luas ou a órbita de hoje, né? Nos dias atuais, a órbita de satélites em torno do nosso planeta, né? O comportamento de estrelas, porque algumas vivem mais ou porque algumas vivem menos, distâncias entre esses corpos celestes, né? Então, são estudos racionalizados, né? Nós temos conceitos muito bem elaborados relacionados à evolução da ciência. Já a astrologia, ela vai tratar de questões místicas, né? Fazer uma referência ao comportamento dos astros em relação à natureza humana, né? Por que é que fulano é de um jeito ou é de outro, né? Aí nós iremos estudar, por exemplo, na astrologia ocidental, né? Os signos, né? Por exemplo, quem é de signo de Áries como eu, tem uma característica diferente de quem é do signo de Capricórnio, né? E daí por diante. Parece até que os signos determinam, né, a ascensão da vida de cada um. Bom, mas voltando para cá, né, a astronomia, nesse aspecto astronômico e astrológico, né, ela vai datar de muitos séculos antes de Cristo, já com o pessoal que vivia ali na região da Suméria, né, com os chamados sumérios, povos sumérios, né, assírios, especificamente pessoas ali, comunidades ou sociedades que viviam ali entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que para quem não sabe fica ali no Oriente Próximo, né, no Crescente Fértil, né? São dois rios ali extremamente importantes naquela região, né? E um dos povos que viveu ali naquela região foram os babilônicos, exímios astrônomos para aquela época, né? Então eles tinham uma relação muito intensa com o conhecimento dos astros. Muito provavelmente também por causa da necessidade que se tinha de se conhecer o ciclo hidrográfico, né, da água, por exemplo, que ali havia cheias em determinados períodos e secas em outros, e isso era importante para que houvesse, por exemplo, uma cultura agrícola extremamente organizada para manter aquele povo vivo, né? Afinal de contas, todos nós necessitamos de alimento, né? Então, os babilônios, eles foram um dos primeiros povos a tratarem a astronomia como algo realmente importante para a sua própria sobrevivência. Daí surgiram a questão dos calendários, né? A determinação de dias, a determinação de meses, a determinação de semanas e a determinação de anos. Também, dentro desse momento histórico da ciência astronômica, né, nós temos o conhecimento dos egípcios, né, que foram outro povo que tiveram uma grande importância no desenvolvimento da ciência da astronomia, do ponto de vista astronômico, né? E algumas criações dos egípcios, que são, na verdade, uma das maravilhas do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, por exemplo, as pirâmides, né? De Gizé,
né? A esfinge, né? Então, todas aquelas estruturas que foram construídas milênios antes de Cristo, né? Elas têm uma relação muito intensa com a astronomia. Muitas pessoas acreditam que elas foram construídas como tumbas, né? Para enterrar os faraós. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Já tem estudos aí que provam que nem todos os faraós foram enterrados em pirâmides, né? Que a finalidade principal das pirâmides não era servir como túmulo para grandes reis daquela época. Mesmo porque existia uma região, né, lá no Egito, né, chama-se o Vale dos Reis, que era utilizado exatamente para isso, para finalizar os funerais desses grandes reis. Então, eles eram enterrados nessa região chamada Vale dos Reis. Tá certo? Mas, enfim, os egípcios tiveram uma grande importância no desenvolvimento da astronomia. Mas foram os gregos, né? Aliás, nós temos os gregos aí como uma civilização extremamente importante para o desenvolvimento, para o surgimento e para a elaboração do que nós chamamos hoje de método científico, né? Então foram os gregos que, com sua grande capacidade de raciocinar, né, de construir hipóteses, muito embora eles não tivessem acesso ao conhecimento científico como nós temos hoje, né, mas foram eles que deram vida a determinados pensamentos que até hoje perduram, que até hoje são respeitados de certa maneira, são seguidos pelos cientistas atuais, né? Então, se você for fazer uma verificação, os gregos, por exemplo, eles tiveram uma grande importância no desenvolvimento da eletricidade. Não foram eles que fizeram o procedimento, né? Que criaram, por exemplo, fios elétricos, nem campos elétricos, nem motores elétricos, mas foram eles que descobriram as propriedades magnéticas, por exemplo, e as propriedades elétricas dos materiais, né? Então, ao esfregar uma pedrinha chamada âmbar, né, numa lã de ovelha, os gregos entenderam que poderiam tirar dali algumas informações importantes, como, por exemplo, entender que o material que eles esfregavam, um deles ficava positivo e outro ficava negativo. Criava-se ali um conceito de cargas elétricas, né? Foram os gregos, por exemplo, né, que ao analisarem algumas pedrinhas que eles encontravam lá numa região chamada Magnésia, né? Por isso o nome magnético e magnetita, né? Então, nessa região chamada Magnésia havia uma grande quantidade de um tipo de pedrinha, né, que eles verificavam que essas pedrinhas atraíam coisas ou se repudiavam, né? Então, tinham uma propriedade que eles desconheciam e, por desconhecerem, deram o nome de propriedade magnética, né? Então, daí surgiu o magnetismo, né? E por aí vai, você vai ter várias descobertas realizadas pelos gregos, tá certo? Uma das descobertas extremamente importante, né, que na verdade ela foi motivo de uma discussão ferrenha ao longo de vários séculos, eu diria até milênios, né, que foi o comportamento dos astros, né, o comportamento dos planetas em relação à Terra. Alguns gregos, né, dentre eles um grego que ficou famoso, né, chamado Ptolomeu, ele vivia no Egito, mas ele era grego, né? Ele foi um secretário, uma pessoa extremamente importante que cuidou, né, da biblioteca de Alexandria durante muitos anos, né? E para